Seja muito bem-vindo ao Obrigado. Unicer Instituto. O nosso objetivo aqui é partilhar conhecimento, partilhar informação, justamente para que cada ser humano perceba a unicidade de cada um é, o quanto o mundo precisa de cada um de nós e quanto cada um de nós, né, podemos estar no mundo do jeito que a gente é e melhorando, claro, a cada dia, né, mas oferecendo o nosso ser, o nosso melhor. Isso é o suficiente, nós somos únicos, né? Então, esse aqui é o nosso objetivo por aqui. Que presente enorme ter você aqui. Vou pedir para o pessoal que está assistindo compartilhar com os seus contatos aí nos aviãozinhos para nos ajudar a chegar a mais pessoas, porque ouvir o Jorge é realmente um presente. Ele é poesia, ele é música, ele é luz, ele é inspiração. E eu não canso de admirar, né, esse grande ser humano. E eu lembro que eu te conheci através de uma música sua, Jorge. E essa música, a música Histórias de Vida. Foi o primeiro Ah, contato, assim, foi com essa música, né? E é incrível, é um hino para mim até hoje, né? Assim como outras que você tem. Então seja muito bem-vindo aqui. obrigado. Deixa eu ver se eu lembro ela. Ah, Quantos caminhos trilhados, outros deixados para chegar aqui. Quantas histórias vividas, memórias que a vida guardou só pra si. Sábias e loucas lembranças que a mente não cansa de recordar. São flores colhidas na estrada, são marcas sagradas, a alma é quem traz. Quantos segredos guardados serão desvelados, amados ou não? Vai depender do que existe ainda nos átrios do seu coração. Só quem tiver esperança e fizer aliança com a alma que tem, vai ter coragem de ver como é grande o seu ser na presença de alguém. Sempre é grande o seu ser na presença de alguém. É tão grande o seu ser na presença de alguém. nossa, que incrível. Sim, boa noite a todos. Maritânia, muita alegria de poder estar aqui, né? Nesse mundo, nessa época, nessas circunstâncias e nessa infinita, esse leque infinito de possibilidades que a gente tem nessa época de inclusive chegar nas pessoas e receber as pessoas, né? Uma delas é essa do Instagram. Né? Incrível. Embora às vezes a gente leve um baile. É. É que incrível, né? Que, por exemplo, a dificuldade da gente se conectar nesse instante é também uma via através da qual a gente se conecta. Enquanto nós ficamos aqui nos preocupando em nos conectar, estamos nos conectando com o nosso coração na intenção de nos encontrar. Porque olha só, é muito fácil encontrar pessoas, difícil é se encontrar com elas. É muito fácil encontrar experiências, difícil é estar nelas com consciência. Uau! É fácil a gente falar de longa distância e se comunicar com todo mundo. Talvez difícil é sentir que nós somos todos os que estão no mundo. Nós somos todos, inclusive todos os seres que não são humanos, também somos nós. Porque
não existem pessoas, seres animais, seres vegetais, seres minerais. O que existe é uma unidade da vida que perpassa por tudo o que é e que se traduz em tudo o que há. E talvez essa é uma das características fundamentais da espiritualidade de agora. Uma vez, para a gente se espiritualizar, a gente tinha que parar para rezar. Hoje, a gente se conecta e então está orando. Pois rezar é tirar um tempinho para falar com Deus. Orar é sentir-se sempre com Deus e sendo uma expressão de Deus com consciência. Isso é muito mais amplo, muito mais profundo, embora também isso ainda não seja um conceito natural do mundo. Nem todas as pessoas sabem ainda o que é isso. Nem bem nós sabemos bem. Uhum. A gente sabe por instantes. E talvez espiritualidade é justamente manter-se atento a todo instante, para que quando a consciência maior passar por nós, em nossa consciência, a gente possa reconhecê-la, mesmo que por instantes. Nós não estamos sempre conectados, assim como a internet, né? Às vezes está mais conectado, às vezes não, e às vezes com a mente, outras vezes com o coração. Mas quando nós conseguimos, por instante, sair da mente e vir para o coração, a mente, inclusive, vai ter uma grande transformação. E isso faz com que nós nos tornemos mais espirituais. E talvez uma das coisas mais bonitas desse tempo é que nós possamos nos sentir inteiros num único espírito, ou participando do único espírito, que é esse espírito que a gente chama de vida, chama de amor, chama isso de Deus, não importa como é que a gente chama, que no fim das contas é sempre uma coisa que a gente chama, que a gente entende mais ou menos, chamando isso de unidade. Então, nesse instante, assim como nós estamos unidos entre nós, aqui numa live, Deus está sempre em nós, disposto a... Ele está pronto ali para nos... Ele está ali. O Pai, que é essa fonte original, está sempre ali. E somos nós que precisamos ir para Ele, porque Ele nunca se desfaz de nossa presença. E então, talvez uma das coisas mais belas e das experiências mais profundas que um ser humano pode ter, e que talvez na vida a gente tenha isso profundamente uma vez, ou talvez numa outra vida a gente vai ter essa conexão profunda com a totalidade, de forma que quando eu a encontrar e a sentir dentro de mim, eu vou notar que não existe mais dois. Não tem dois, não tem eu e você. Existe nós, que somos um. Isso é difícil de explicar, mas a gente sabe o que é. Quando você ama uma pessoa, ela não é outra pessoa. Ela é você dentro dela, ou ela dentro de você. Nós sabemos isso pelo amor humano, assim, quando nós amamos uma pessoa e nos sentimos amados por ela, nós nos sentimos como se fôssemos ela, e ela como se fôssemos nós. Só que isso é desde o começo, o Pai Eterno tem isso muito forte, muito presente, sempre onipresente, constantemente presente. Poucas pessoas viveram isso intensamente. Eu conheço um cara chamado Jesus de Nazaré, mas tem outros que conhecem um cara chamado Buda. Outros conhecem, sei lá,
mestres ascensionados. Uhum. Outros conhecem os grandes xamãs, os grandes mestres da floresta, né? Mas é sempre a mesma coisa. É uma via através da qual, assim, nesse mundo, nós enxergamos na nossa frente alguém que pode ser um espelho para mim. Por exemplo, eu pessoalmente, eu sou de tradição cristã, acho que muitos de vocês são também. Estou falando da tradição, não da religião. A Uhum. religião é uma outra coisa. Uhum. A minha fonte espiritual eu encontro no ser humano que para mim é o mais evoluído. Para outras pessoas é um outro ser humano mais evoluído. Para mim ele Uhum. é Yeshua. Mas na verdade é essa energia que é uma emanação do Pai, uma figura que pode ser que você tenha encontrado já nesse mundo, embora essa figura não seja tão conhecida por outras pessoas, você viu nela além dela. Vocês já ficaram perto de uma pessoa muito querida. Você sabe o que é ficar perto de uma pessoa querida. Naquele instante não te dói nada da vida. Lindo, Jorge. Muito lindo. Essa pessoa é você também. Quem é a pessoa querida? Aquela Uhum. que tem uma explosão de amor na tua frente, a ponto dela, para te amar, tu não precisa ser diferente. Precisa ser simplesmente tu. E aí, quando eu encontro alguém que dentro do qual eu posso ser quem eu sou, eu expresso realmente quem eu sou, sem medo de ser rotulado, julgado, amado ou condenado. Eu simplesmente estou na frente dela. E aí ela me arranca de dentro. Ela me puxa para fora. Porque diante de uma pessoa muito amada, ela só te conhece amando. E você se encontra com ela através do amor que ela te ama. E aí você é como se fosse ela. E isso com as pessoas desse mundo. Estou falando até do amor humano. Mas quando isso é com a fonte original, isso é inominável, isso é inexplicável, isso é inclusive muito maior do que a mente possa conhecer e saber o que seja. Porque vai além da palavra, vai além do pensamento e além de qualquer conceito, né? Às vezes estou conversando com as pessoas, sabe? E que nem agora, assim. E me conecto com o que há de mais profundo e as pessoas, e às vezes me saem umas coisas bonitas e as pessoas me dizem, repete de novo. E aí eu digo, mas o que foi que eu disse? Porque eu Já foi. não sei mais o que foi que eu disse, porque eu não disse, isso se Uhum. expressou diante de alguém, assim, né? É desse jeito que eu entendo a espiritualidade desse tempo, assim. E aí, o que é ser espiritual nesse tempo? Ou deixa eu dizer de um outro jeito, qual é o exercício, qual é o trabalho que precisa ser Uhum. feito? Não precisa sacrificar, não precisa pôr pedra no joelho, não Uhum. precisa se crucificar, não precisa se flagelar. Nesse tempo precisa se amar muito, se conectar bastante. E aí, se você experimentar isso por uma fração de segundo, mudou o mundo. Porque o mundo muda quando eu mudo o jeito que eu olho para o mundo.
E quando eu me encontro profundamente no que eu sou, o mundo muda, porque daquele lugar onde eu olho é puro amor. E eu enxergo o mundo como expressão de amor. Mas tem uma outra coisa. Sim, estou falando, né? Sim. Você está falando, estou aqui emocionada te ouvindo, Jorge, porque nós vivemos um período, né, em que toda a fragilidade que a humanidade acabou de viver, né, acabou não, vivemos ainda, a gente, talvez muitos tenhamos despertado para essa energia maior, para essa conexão mais profunda, para esse olhar mais direcionado à fonte, digamos assim, né? Compreender esse amor, porque essa espiritualidade é uma espiritualidade que cura, não é mesmo? Sim, porque num primeiro momento, espiritualidade é curar-se. Como assim? Para nós podermos estar nesse mundo, nós tivemos que passar pela dor. Embora a gente tenha vindo puro amor. Uhum. E a gente encontrou pessoas muito amadas, nossos pais, por exemplo, mas elas eram machucadas. Uhum. E aí a gente conhece também a dor que está nos nossos pais, mas que está em nós, porque isso é meio estranho. Se a gente não dói, não se humaniza. Mas se a gente só dói, sofre, e daí se desumaniza. E quando é que a gente se desumaniza? Quando a gente não dá conta da dor, porque a gente não sabe onde é que foi o amor naquela hora da dor. Porque a maior dor do ser humano não é a solidão. A solidão é doer sem amor. Essa é a solidão. Uhum. Que daí vira puramente dor. Nós não sentimos sós porque não temos pessoas perto. Nos sentimos sós quando parece que o amor não existe dentro. E então vibra muita dor. E sem o amor, a dor vira sofrimento. Uhum. E eu acho que por longo tempo nós cultivamos a espiritualidade do sofrimento e a gente não viu a dor por dentro. Uhum. Aí a gente se protegeu da dor para não sofrer e acabou sofrendo por não doer. Porque se eu experimento a dor, eu me liberto dela na medida que eu converso com ela e falo, eu sou livre. Eu tenho dores, mas eu sou livre, eu posso não sofrê-las. Mas como? Colocando amor na hora da dor. Isto é, como faz isso? É simples, mas ao mesmo tempo não é simples. Como é Uhum. simples? É simples quando eu penso que isso logo vai passar, quando o amor lá na frente eu vou encontrar. Mas como eu me esqueci do amor, eu não sei se eu vou encontrá-lo. Daí eu fico só com o que eu tenho, a minha dor. Porque alguma coisa eu tenho que ter. Porque estar nesse mundo, embora eu tenha que ser, é também ter coisas. Por exemplo, eu preciso ter um corpo, eu preciso ter emoções, eu preciso ter pensamentos, eu preciso ter escolhas, ter intuições que me conduzem ao ser que eu sou. Porque tudo que eu tenho pertence à existência. E tudo que eu sou pertence à minha essência. A essência sempre esteve comigo. Agora o que eu tenho, eu construí. Se eu construir isso que eu sou com menos sofrimento, eu sou mais livre.
Mas se o que eu me constituí passou muito pela dor e pouco amor, pelo menos aparentemente, não. Aí eu me construí sobre o pilar doloroso. E aí parece que só fica isso, só sobra isso. E aí o que eu faço? Eu crio uma estrutura que a gente chama hoje, tecnicamente, em psicologia, e também a psicologia espiritual, ela chama isso de personalidade. E daí o cara passa a vida toda para melhorar a personalidade, quando na realidade a gente teria que ultrapassar a personalidade. Eu não sei se vocês estão entendendo, porque isso é meio filosófico, ao mesmo tempo É muito bom te ouvir, Jorge, e compreender esse caminho, né, do quanto a dor nos ensina, do quanto a dor é algo que, nossa, é uma oportunidade de nos conectar profundamente com quem nós somos, né, e ao mesmo tempo, se a gente ficar preso a ela, a gente não se conecta a esta profundidade e a gente vive uma solidão mesmo estando ao meio de milhares de pessoas. Um amor que adoece, um amor sem ordem, um amor que adoece, não o amor na ordem, o amor que cura. Sim. Vocês mulheres entendem melhor isso do que nós homens. Nós homens temos medo de doer. E vocês entendem melhor isso que eu vou dizer agora. Se na hora do parto você se prende à dor, você não gera. Porque você fica presa na dor. Mas se você fica atenta ao amor, o que te dói é bem menos do que o amor que está nascendo de ti. Se você fica presa em si mesma na hora do parto, você se apavora. Mas se você pensa na criança que está nascendo, você se transforma junto com o nascimento da criança. Porque a criança que nasce fisicamente em vocês, que são mulheres, é você que renasce através da criança que nasce. Um dia você já nasceu, um dia você já quase morreu, porque na hora que a gente nasce, a gente quase morre. Só não morre porque não morre, mas morre muita coisa para ficar vivo só o que é vivo. Perfeito. E se a gente olha bem, claro, isso é mais complexo, socialmente falando, mundialmente falando, isso é mais complexo do que eu vou dizer agora, mas esse período de pandemia ele foi mais ou menos assim, tipo, quem ficou preso na dor se assustou. Mas quem aproveitou essa dor passou por um parto, está passando por um parto de renascimento pessoal. Porque, inclusive, acho, isso é uma opinião minha, acho muitas das pessoas que morreram, elas não morreram de vírus corona, elas morreram de medo. Morreram de medo de nascer. Na verdade, com medo de morrer, morreram na hora de nascer. Uau! Outras morreram com consciência, porque muitas vezes para nascer ao nosso ser espiritual comporta morrer emocional e fisicamente também. Na última hora, pode ser que tenha que entregar o corpo. E pode ser que tenha que entregar, inclusive, os nossos afetos. Né? Mas quando eu faço isso com consciência, mesmo morrendo fisicamente, eu dou um salto imenso para o transcendente. Então, morrer também é renascer nesse sentido. O que a gente não pode é morrer de medo, porque daí não dá tempo para ver onde é que está o segredo desse processo, sabe? E uma vez eu me lembro no cristianismo, a gente tinha isso de pedir a Deus uma boa morte. Verdade.
eu me lembro que os meus avós, né, eles rezavam muito uma oração que rezava assim em italiano, porque eu sou de descendência italiana. Uhum. Gesù, Giuseppe, Maria, porta in cielo l'anima mia. Na hora que alguém estava agonizando, as pessoas Uhum. rezavam isso: Jesus, José e Maria, leve ao céu a minha alma. Uhum. Era uma forma de ficar conectado no último instante, sabe? É. E eu me lembro que uma vez num acidente eu quase morri. Nós íamos cantar num casamento e tombou a Kombi, na época da Kombi. Uhum. E em cima da Kombi estava o motorista que ia filmar, o padre que ia fazer o casamento e eu que ia com um grupo de cantores para fazer esse casamento de um Uhum. amigo nosso, de uma família de um amigo nosso. E quando nós tombamos a Kombi, eu me lembro que na hora que virou, eu vi que nós íamos morrer. Eu comecei a invocar o nome de Deus. E depois aconteceu que a gente não morreu mesmo, né? Graças a Deus. Tanto que o policial, que não sabia de nada, ele viu onde é que nós estávamos, e ele disse assim: se eu não sei se vocês acreditam em Deus, mas se eu fosse vocês, eu mandaria rezar uma missa para agradecer esse acidente, que ninguém se fez nada. Eu disse: nós estamos indo numa missa. Que na época era uma coisa muito espiritual, né, também, assim, na época. Ainda hoje é, mas aí eu pensei: poxa, eu não morri, mas eu morri e vi como é que eu iria morrer, né? Uhum. Outra vez me aconteceu uma coisa parecida quando eu fui assaltado em Porto Alegre. Uhum. O cara pôs arma na minha cabeça, e quando eu olhei pro cara, eu conheci o cara. Eu tinha sido professor dele, então tu imagina que professor que eu fui. Ah. E eu pensei, eu dava aula numa escola de muitos menores carentes, inclusive que eram da FEBEM. Uhum. E eu tinha quase certeza que era um dos alunos que eu conhecia, assim, claro, adulto, assim, grande. O fato é que eu pensei, na hora me veio fortemente assim, tipo, eu tenho que ficar sereno e calmo e amar muito essa pessoa. É que isso eu estou falando agora devagar, mas passa muito rápido na cabeça. Eu Uhum. pensei, essa vai ser talvez a última pessoa que eu vou ver. No fundo, eu amei aquele cara na última hora. E depois ele olhou para mim, surpreendentemente, quando ele viu que era eu. Ele baixou a arma e correu junto com o outro cara que estava desalarmando o carro, e eles começaram a brigar entre eles e foram embora com o meu carro. Até hoje eu fiquei sobre a calçada. Eu fiquei com uma grande alegria. Só que eu não sabia se eu tinha morrido ou se eu tinha ficado ali. Eu fiquei me apalpando em cima da calçada se eu estava vivo. E aí eu Uhum. pensei: puta, o cara não me matou. E eu pensei: ele só não me matou, mas eu morri. Uhum. É como se eu tivesse morrido. E Uhum. daquele momento em diante, na minha história pessoal, mudaram muitas coisas, assim. Então, no fundo, por que eu estou falando isso? Se tem alguma coisa na vida que a gente precisa fazer, ao meu ver, é ficar atento a todo instante. Como dizia Amit Goswami, que é um indiano físico, ele Uhum. fala de espiritualidade, escreve, um querido de O Amit, nossa, um querido, muito né? profundo, Muito muito, profundo. E nós muito. tivemos, a Inês e eu, minha esposa, nós tivemos a oportunidade, uns anos atrás, de participar de um workshop aqui, perto de Nossa, Porto Alegre, é um presente. dele e a esposa, e, e ele escreve um livro chamado A Física da Alma. E aí Uhum. ele dizia uma coisa que me tocou muito, assim, está nesse livro também, que a gente precisa pedir a Deus para ficar sempre muito atento, para que na última hora a gente fique muito presente, a tal ponto que na última hora eu possa ter uma grande sacada da vida, porque a alma vai ter o voo do tamanho da última sacada. Uau! Jorge, que desafio estar na vida por inteiro.
estar na vida, Sim, que sim, sim. desafiador estar na vida e Sim. viver essa paz, e viver esse amor profundo, e viver esse amor, oferecendo esse amor a pessoas ao nosso entorno que não compreendem. Que desafio gigante para o nosso Uhum. ser entrar nesse nível de profundidade. Você viu o que você falou? Você falou em desafiador, tirar o fio da dor. É interessante isso. Interessante. Tirar a Campo navalha móvel. da dor. Tirar a navalha da dor, sabe? Assim. Uhum, E para que não se fique na dor naquela hora. uhum, Por isso que uhum, quando, num acidente, numa hora que a gente está possivelmente prestes a morrer, a gente só tem que fazer uma coisa: respirar muito. Porque a respiração, ela nos leva para a vida. Se eu tenho que ficar aqui respirando, eu fico. uhum, E se eu tenho que uhum, ir respirando, eu vou. uhum, uhum, O respiro é o sopro, não? uhum, O Espírito Santo é o sopro. uhum, E tanto que na maioria das pessoas nessa época que morreram de Covid morreram do sopro. Faltou uhum, ar. Faltou ar, não? Ter que respirar sem ar. uhum, Só para dizer como a espiritualidade ela é complexa, assim, né? Ela, uhum, ela não envolve, como a gente pensava uma vez, não. A espiritualidade não é tu fazer a meia hora de oração, 45 minutos de meditação. Isso é treinar uhum, para ficar no ser. Então, por exemplo, se eu me conecto meditando de manhã, provavelmente eu fico todo dia conectado, porque eu meditei, né? Eu vim para aquele uhum, lugar. E uma vez se acreditava, inclusive, que espiritualidade é fazer coisas, é, uhum, fazer sacrifício, fazer doações, tudo certo. uhum, Isso também é interessante, né? uhum. Tem os aprendizados, né? Sim, sim, sim. Eu me lembro que uma vez teve dentro do mundo da igreja, não sei se você se lembra que tem a campanha da fraternidade, né? E sempre que tem a campanha da fraternidade, no período da quaresma, os bispos se reuniam em Itaici para meditar sobre o tema da fraternidade, que ia ter o próximo ano. E teve uma vez que era sobre o índio. E aí, nesse encontro em Itaici, foram convidados também alguns índios para estarem presentes nesse encontro. E aí os padres, os bispos, todos rezavam de manhã, 1 hora, celebravam, meditavam, depois eles iam refletir. E um dia, um índio que estava presente tomou o microfone e disse: "Nós estranhamos muito ver os brancos rezar, porque o índio reza sempre." O que Uau. esse índio falou o quê? Ele falou da importância de estar conectados. E se a gente Uhum, olha bem, quando você vê um indígena na beira da estrada fazendo um cesto, que eles fazem obras de arte, não? uhum, Ele tá tramando um cesto, mas uhum, ele não está fazendo um cesto. Através do uhum, cesto ele fica conectado com a vida. uhum, Então ele está sempre orando. E esse é assim, as tradições antigas, elas têm muito essa coisa da conexão com a terra, não? E a conexão com a floresta, com a natureza, que é o jeito que eles fazem para se manter conectados com Deus, pois Deus está nessa energia de tudo, não? E nós aprendemos muito deles, estamos aprendendo muito ainda deles, que é uma espiritualidade diferente, é uma espiritualidade que às vezes, a maioria das vezes, ultrapassa qualquer religião, qualquer tradição, passa por todas as tradições.
E, no entanto, as nossas tradições espirituais são muito importantes também. Eu me lembro que anos atrás eu escrevi uma canção que cantava assim, ó. No fundo da alma existe uma luz que muda de nome em cada pessoa. Pra mim é Jesus. No fundo da alma existe uma luz que muda de nome em cada pessoa. Pra mim é Jesus. E aqui é interessante uma coisa espiritual, assim. Quem você mais invoca, você se torna. A quem você mais chama, você encontra. Uhum. Em quem você mais pensa, você vai ter. Um dia ou outro você vai. E é interessante que nos mantras indianos, todas as tradições têm mantras, né? O próprio cristianismo tem mantras. Uhum. Normalmente você não diz muitas letras, você diz algumas palavras. Algumas palavras. Me lembro do mantra indiano, deixa eu ver se eu me lembro dele, é lindo. Jaya Shiva Shambhu, Jaya Shiva Shambhu, Jaya Shiva Shambhu, oh Jaya, oh Shiva Shambhu, Jaya Shiva Shambhu, Jaya Shiva Shambhu, Jaya Shiva Shambhu, oh Jaya, oh Shiva Shambhu, Jaya Shiva Shambhu, Jaya Shiva Shambhu, se nós ficamos aqui cantando isso uns 5 minutos, nós não estamos mais aqui. Terminou a live. Uma energia. Porque a gente entra no campo do amor. Uhum. É uma energia muito forte. É muito forte, é muito forte. Sim, sim, muito forte. E quem canta esse mantra é um casal. Como é que chama? Secret Heart. É terra secreta, eu acho que significa sagrado, Uhum. Terra sagrada. E se você for no Spotify, vocês encontram essa letra simples, né? Que são 3 palavras, né? Eu gosto muito, Jorge. Oi? Lindo demais. É uma energia impressionante que a gente Sim. recebe quando você traz esse mantra. E dá para ver que como o grupo silenciou assim, te ouvindo lindamente essa noite. E qual é esta relação com este silenciar e a nossa essência ou a nossa espiritualidade? Certo.
quando você entra no silêncio, se ouve os passos da formiga. Isso, os monges lá do Himalaia, eles escutam de verdade Uhum. os passos da formiga, porque eles entram num tamanho de silêncio que eles ouvem tudo. De certa forma, a gente faz essa experiência aqui no Olóicos. O Olóicos é um centro que a gente tem a 640 metros acima do nível do mar, e é um lugar bastante silencioso. Acredite se quiser, um lugar muito silencioso, mas que qualquer barulho a gente ouve. Qualquer barulho que acontece a gente ouve. Ou qualquer ruído, ou qualquer som a gente ouve. Então, por exemplo, o som dos pássaros é maravilhoso, mas tem uma estrada lá longe que você escuta o som da estrada. Tem uns caras com aquelas caminhonetes de som tuk-tuk-tuk, não, que tem 8, 10 quilômetros daqui, e a gente ouve, porque no silêncio você ouve todas as coisas. Agora, no barulho, é preciso treinar o que eu quero ouvir e o que eu não quero ouvir. Então, por exemplo, quando eu estou no silêncio, eu ouço tudo, porque tudo me fala. E quando eu estou no meio do barulho, eu tenho que escolher o que eu quero que me deixe falar. Porque senão eu me conecto com o barulho, né? E eu nunca me esqueço de um filme lindo, vocês devem conhecer aquele menino, não, que era tudo música, O Som do Coração, né? Lembra Ai, lindo. De certa forma, o meu menino que tem 7 anos, o Moisés, ele tem isso, de qualquer coisa ele faz um som, ele tem um ritmo fabuloso, para você ter uma ideia, semana retrasada nós fomos fazer eu fui falar num congresso holístico que teve lá em Passo Fundo, e ele quis subir no palco, tinha 1000 pessoas naquele congresso, ele subiu no palco com o tambor, e sem treinar nada. Eu não treino porque não precisa, ele não precisa treinar. Ele tocou o tambor e o coração das pessoas. Por quê? Uau. Ele está conectado. Quando terminou a minha fala, nós fomos lá atrás no palco. Ele disse: papai, hoje eu fiz mais sucesso eu do que tu. Eu disse para ele, eu disse, sem dúvida, meu amor, porque dos 2 que estavam lá em cima, claro que isso eu não disse para ele, dos 2 que estavam lá em cima, o mais conectado era ele. Porque eu precisava pensar, me organizar e sentir todo mundo para poder falar o que eu tinha para dizer. Ele simplesmente entrava no silêncio e ele traduzia na música aqui. Incrível. Tanto que as pessoas no fim ovacionaram ele de pé, chamaram ele de volta, ele veio, porque quando eu falava, ele ficava atrás do palco, e eu às vezes lá com minha esposa lá na frente, e quando eu pegava o violão, ele vinha e subia o palco e tocava, e para ele aquilo era conexão, né? E isso é silêncio. Porque no fundo o silêncio ele não é ausência de barulho, ele é consciência do que eu estou ouvindo. Perfeito. Vocês conhecem pessoas que falam para fazer barulho, e outras que quando falam, o que elas dizem é tão profundo que é uma música, a fala se torna uma música no silêncio. Incrível, Jorge. E você tem nossa, a gente te ouvindo assim, realmente a tua fala é uma música para quem te ouve, é algo muito profundo. E tem um mantra seu que eu já ouvi, você cantando, né? Onde você diz: eu mereço estar aqui. Ah, sim. Você merece estar aqui. Sim. Esse mantra é algo que me marcou muito, assim, porque muitas vezes quando nós estamos desconectados dessa energia maior, seja Deus, Buda, enfim, né, o que cada um aqui chama, da espiritualidade, né, da nossa espiritualidade, quando a gente está muito distante dela, nós estamos muito distantes de nós.
E é muito comum a gente ouvir nessa hora as pessoas dizendo, pacientes, né, dizendo, eu não era para estar aqui. E quando eu ouvi esse mantra, você cantando, me tocou fortemente, porque toca em uma das leis da vida, que é o pertencimento. E quando a gente ama o outro, a gente não questiona se pertence ou não. A gente por si só já pertence. Sim, sim. Sim, ele é um mantra que, para mim, o sinal da cruz, ele vai além da cruz do Cristo. E quando eu faço isso daqui, eu me lembro de onde eu venho. E quando eu faço isso aqui... Eu não consigo ver, mas faz que o pessoal tá vendo. Tá. Quando eu faço isso daqui, eu me lembro de onde eu venho. Eu sou filho do infinito. E quando eu faço o transversal, eu me lembro do que eu tenho. Quem viveu profundamente essa questão da relação vertical foi Jesus, por exemplo. Quem viveu muito essa relação transversal foi, das pessoas que eu conheço, assim, não, foi Francisco de Assis. Quando ele percebia que cada um dos seres é meu irmão e minha irmã, o mundo que eu tenho. Então, eu faço sinal da cruz me lembrando que eu venho do infinito. Eu faço o transversal aqui, o Pai e o Filho, aliás, o Filho e o Espírito Santo, que é tudo que eu tenho aqui nesse mundo. E o lugar central onde se cruzam essas duas direções é o nosso coração. É o lugar onde eu mereço estar aqui. É o lugar onde eu mereço estar aqui. Por isso que eu cantava assim: eu sou um ser divino, divina, imensamente amado, amada. Eu mereço estar aqui. Eu mereço estar aqui. Eu mereço estar aqui. Eu mereço estar aqui. Eu canto pra você. Você é um ser divino, divina, imensamente amado, amada. Você merece estar aqui. Você merece estar aqui. Você merece estar aqui. Você merece estar aqui. Pensa numa pessoa querida e canta pra ela. Você é um ser divino, divina, imensamente amado, amada. Você merece estar aqui. Você merece estar aqui. Você merece estar aqui. Você merece estar aqui. Quando a gente canta para uma pessoa querida e diz para ela que ela merece estar aqui, mesmo que ela não esteja mais aqui nesse corpo, ela se torna presente através da sua atitude consciente. Então daí não tem distância. Então Deus merece estar aqui. As pessoas queridas merecem estar aqui. Na medida que eu aceito o merecimento de estar aqui. E na medida que eu permito-me de estar aqui, estarão comigo todos aqueles que estiveram ou ainda estão aqui fisicamente e o que estarão sempre aqui quando eu me conectar com essas pessoas conscientemente. É por isso que quando você tem um santo padroeiro que você gosta muito, você é devota dele, e você não é devota dele, ele é você também. Porque tem alguma coisa nesse ser
que se identifica contigo, que através dele você experimenta Deus, a vida, o ser, através dessa pessoa. Se você gosta de São Francisco muito, você é Francisco. Ninguém ama o que não conhece, você tem a consciência dele. Mas se eu estou distraído, eu me prendo a outros seres nesse mundo, tudo bem, não importa. Também isso é parte. Mas dependendo de com quem eu me conecto, vai me dizer de que lugar eu estou me sentindo. Porque a cada lugar que você fica, se você fica num lugar baixo, você se conecta com coisas baixas. Baixo no sentido de energia densa. Mas se você se eleva num lugar amoroso, você vai se conectar aqui, no lugar onde você encontra, no espectro dessa consciência, as consciências amorosas. Então, um jeito muito simples e prático de se tornar uma pessoa espiritual é ficar constantemente consciente do lugar onde eu quero estar, onde eu quero vibrar. Se eu estou vibrando baixo, eu tenho que sair dali para não me conectar com aquilo ali. E, logicamente, eu não fico sempre vibrando alto, mas quando eu me dou conta de que isso está me levando para baixo, eu preciso dar um salto. Respirar profundo. Jorge, a Fran aqui está dizendo assim, ó, a Fran Sinara diz assim: eu gostaria tanto de viver acreditando que mereço. O que você tem a dizer? Você já disse tanto, mas... Nós começamos a perceber que nós merecemos estar aqui quando nós vamos compreender que por tudo que eu passei, por onde eu já passei e pelas pessoas que eu encontrei, também aquelas com quem eu mais me machuquei, elas foram importantes para que eu pudesse ser quem eu sou. E quando eu passo por todas as experiências, depois de tê-las passado, quando eu volto para elas com consciência e eu coloco amor, saio do sofrimento que elas me deixaram, do sofrimento que eu causei por não estar atento naquela hora. Quando eu saio disso, eu perdoo e sou perdoado, eu começo a descobrir que aquilo tinha um significado, porque eu, de certo modo, precisei daquilo, por mais dolorido que tenha sido, para ser quem eu sou aqui hoje. Se nós estamos aqui hoje, estamos aqui também por aquilo que passamos. Porque muitas vezes nós passamos por dores que nos fizeram nos buscar o quanto antes para a gente não se perder. Então aquela dor, ela foi necessária, né? Danny Black canta assim, ó: eu sou maior do que eu era antes, estou melhor do que eu era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Olha só agora. As cores mudam e as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua e a cada sol. Se era certo, se eu errei, se sou súdito ou sou rei, somente atento à voz do tempo eu saberei. Eu sou maior do que eu era antes, estou melhor do que eu era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. É isso aí. Exatamente isso. Maravilha. Maravilhoso. Maravilhoso, Jorge. É emocionante. É emocionante. Por isso que
Por isso que cada dia que a gente tem de vida não é um dia a mais de vida. É uma oportunidade a mais que a gente tem de se passar limpo. Uhum. E, e como é que a gente faz isso? Antes de dormir, voltar para o que eu vivi, Uhum. entregar tudo que foi vivido, perdoar e ter permitido de ter sido assim. Então eu vou dormir em paz. E quando eu acordo de manhã, revisar os meus sonhos que eu tive durante a noite, pois enquanto a mente dorme, a alma fala através dos sonhos. E aí, passando a limpo os sonhos, eu também me purifico das energias que aquele sonho me trouxe. Se me trouxe uma dor, ela me purificou durante o sono, o sonho me purificou durante o sono. E se eu trago uma alegria nesse sonho, o divino se manifestou enquanto eu dormia através do amor. Por isso que não dá para dormir de qualquer jeito e nem se levantar de qualquer jeito. Show. Jorge, fala um pouco mais para nós de perdão. O perdão que a gente conhece não é perdão. Até que você não descobre o significado daquele fato e daquela pessoa, daquelas pessoas que estão atrás daquele fato, você tem direito de não perdoar. Ou de não se perdoar. Pois quando você descobrir o sentido do que tem vivido, do que tem passado, das pessoas que tem encontrado, você automaticamente descobriu que aquilo tinha significado, portanto. E aí o que você vai fazer? Você vai permitir que aquilo tenha acontecido. Isso é perdão. O perdão é ver onde é que estava o amor numa hora que eu só sofri e só senti dor. Na hora que dói muito, eu não vejo. Quando eu me retiro da experiência, olho para ela e começo a oferecer interpretações a partir do meu ser de amor, então eu vou entender que aquilo não foi uma desgraça, apesar de que foi uma desgraça, mas que aquilo foi um túnel apertado que se lá eu não tivesse passado, eu não teria aqui chegado. Então aí eu me auto-perdoo e perdoo automaticamente no sentido de que aquela pessoa ela não ficou me devendo nada, apesar de aparentemente ter me deixado machucado, assim, né? Então o perdão eu gosto muito de olhar sempre a figura da pessoa de Jesus de Nazaré, que foi aquele que mais experimentou essa energia crística, assim, né? Que eu conheço, assim, da minha tradição. Quando Jesus disse, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. O que ele está dizendo? Do lugar onde essas pessoas estão, eu só posso esperar isso. Ele falava de consciência nessa hora, será, Jorge? Na verdade, ele falava de um lugar aonde ele estava com a consciência dele, e ele compreendia em que consciência estavam aquelas pessoas que faziam aquilo. Ele sabia que aquilo não era maldade, era uma fidelidade a alguma coisa. Às vezes é o sofrimento, às vezes a ancestralidade, às vezes uma fidelidade à cultura e à religião, que não tinha nada de errado daquele lugar que a consciência estava. Só que Jesus falava de um jeito da linguagem da época, assim. Ele chamava isso de reino de Deus, mas na verdade o reino de Deus que Jesus fala era a grande consciência. Uma humanidade consciente era a humanidade do reino de Deus, né? Isto é, a humanidade que vive sob a consciência, a grande consciência divina, aonde tudo compreende e, portanto, também tudo perdoa. Mas não perdoar no sentido de se fazer bonzinho para isso, não é isso. Não é isso. É que quando você enxerga aquilo, quando você vê isso desse lugar, a primeira
característica que te vem de dentro, a primeira virtude é a compaixão. A compaixão, e no sentido de que eu sei o que isso significa para essa pessoa. Ela só não está vendo o que ela está fazendo, mas na verdade, do lugar onde ela está, eu não posso esperar nada mais do que isso. O budista, um bom budista, quando ele está no trânsito e ele fez algum erro no trânsito, não, diferentemente, de outro jeito eu vou falar, no trânsito, alguém buzina para ele, brabo, ele dá uma olhada se ele está fazendo alguma coisa errada. E se ele não está fazendo nada errado, ele pensa, não é comigo. Então, não, isso significa perdoar, na verdade. Não entrar na energia da raiva, não entrar na energia da culpa, não entrar na energia da vítima, né? Tudo é energia, né, Jorge? Sim, sim, sim. Espiritualidade hoje, tá claro, é questão de energia, porque Deus é energia. Luz e energia, né? Nós somos luz e energia. E as nossas brigas na infância com nossos pais era por energia. Os nossos pais retiravam nossa energia para que a gente pudesse obedecer. E nós combatíamos eles para poder sobreviver. Uau! E quando a gente descobre que a energia não está nos outros, mas ela está lá em cima, no infinito de onde eu vim, eu não preciso mais lutar com ninguém. Porque não é certo que a tua morte seja a minha vida. Eu luto para te tirar a energia para eu ficar vivo. Amanhã tu vai lutar para ficar vivo, vai roubar a minha energia. Mas quando eu busco a energia no infinito, e é isso que a gente faz quando a gente medita. No fundo, eu busco a energia do infinito. Daí, quando eu encontro as pessoas na rua, elas não são fonte de energia para mim. Elas são simplesmente outros pontos de energia com que eu me relaciono. E como a minha alimentação é do infinito, eu vou me aproximar sem medo de que a pessoa me roube a energia, que a pessoa me engane, sabe? Assim, eles não vão me enganar, porque por mais que eles me enganem, eles não vão me roubar a energia que eu sou, sabe? Assim, por isso que é importante a gente orar e vigiar. Orar no sentido de manter-se conectado e vigiar para não ficar distraído. Jorge, pode-se dizer que quando eu não desenvolvo a minha espiritualidade a ponto de expandir a minha consciência, eu me perco de quem eu sou? Sim, sim, sim. Eu me esqueço de quem eu sou, me esqueço, né? Sim. Eu me lembro que até os 10 eu era bem conectado. Eu digo eu me lembro porque cada um se lembra. Eu posso falar por mim, assim. Eu vejo, eu estava dizendo antes do meu Moisés querido, ele é conectado. As crianças por si só, elas são conectadas, né, Jorge? Mas o Moisés, ele tem uma oportunidade mais intensa ainda, por conta do ambiente que ele vive, e pai e mãe que já tem essa consciência expandida, né? Aí ele acessa esse movimento, é isso? Não, tomara que seja também por isso. Mas eu acho que ele é um presente para nós. Ele é mais para lá do que nós. Ele é para lá da curva, como se diz. Porque nós somos melhores que nossos pais e nossos filhos são melhores do que nós. Perfeito. Desde que eles não se machuquem muito, a ponto de se perderem da conexão. E quando isso acontecer, tem que ajudar logo a desvencilhar isso, não a tirar desse lugar de dor. E então, sim, aí acho que ali é importante os pais, assim, né, poder ajudar, e os pais também poder se auto-observar. Eu gosto muito de olhar para ele, porque ele é eu numa idade em que eu não me via. E o que eu mais queria quando eu tinha idade, o que eu mais queria quando
eu tinha a idade dele, era que meu pai me visse. Mas Uhum. eu sou filho mais velho, meu pai não tinha muito tempo para ficar comigo, porque tinha que trabalhar, querido, não. E aí, às vezes, parecia que o pai não me via. E agora, de grande, eu treino muito olhar para ele. Assim, eu me curo do meu pai enquanto eu sou pai do meu filho. E me curo de mim enquanto eu me enxergo Perfeito, nele como eu era assim. perfeito, perfeito, Jorge. Nossa, passou tão rápido a nossa hora que eu quero que você fale do seu trabalho, Jorge, além do trabalho como palestrante, você tem o centro, então fala um pouquinho para nós do centro e fala também dos cursos que você tem. Você tem curso de espiritualidade, que eu lembro que a gente conversou sobre. Que cursos você tem hoje, que você faz online ou presencial, para que as pessoas também conheçam um pouco mais e caminhos para expandir essa consciência? Sim, eu confesso que nesse período de pandemia, nós que ficamos aqui, eu digo sempre no meio do mato, né? A gente Uhum, aproveitou muito para fazer um retiro mesmo. Como o nosso uhum, trabalho era de aglomeração, a minha esposa é psicóloga também, uhum, trabalha muito com constelação, ela é muito boa para isso. E então, nesse tempo, o que que a gente fez? A gente ficou muito aqui. No Holóicos não tinha atividade, agora que está retomando aos poucos, né? Mas aquilo que nós fazemos aqui, basicamente, é receber grupos que venham, uhum, por exemplo, um grupo de professores se organiza e vem para cá para ficar aqui uhum, sexta, sábado e domingo. E aí a gente trabalha com eles. Ou eu uhum, vou fora, vou muito fora, e a minha esposa uhum, faz muito mais aqui, e às vezes fazemos juntos, né? uhum, Temos também aqui outras pessoas que estão conosco, assim, não, umas 3, 4 pessoas que ficam morando aqui dentro, uhum, que também tem a sua forma de ajudar as pessoas e viver o uhum, próprio propósito, assim, né? E nós ainda não achamos a maneira certa de fazer o que nós não precisamos pousada e um restaurante. Isso uhum, nós, isso nós queremos, é uma coisa que nós estamos muito pedindo a Deus nessa época, que nos mande pessoas para fazer isso, para uhum, cuidar disso, para que nós possamos fazer exatamente aquilo para o qual nós viemos aqui nesse lugar, uhum, que às vezes uma coisa é você fazer trabalhos práticos, outra coisa é você ter que criar um campo de cura e de uhum, espiritualidade, assim. Então é isso que eu faço. uhum. E uma das coisas que eu tenho descoberto nesse tempo de pandemia, e isso está mudando muito, é que eu me dei conta que eu preciso cantar bastante. E eu estou nesse tempo me dedicando bastante para me preparar cada vez mais, inclusive para cantar mais. Porque a música, ela é, ela é espiritual, ela é divina. Ela chega ao E, coração, à alma rapidamente, né, sim, Jorge? sim. E eu Você me dei tem uma conta que que, fala, vou falar certas coisas. sim, sim. Essa é a música mais Lindíssima também. conhecida, assim, né? Muito. Tanto é verdade que agora, no fim do mês de, no fim do mês de agosto, nós vamos gravar a gente chama de DVD, mas na verdade a gente vai Uhum, gravar umas doze músicas principais, uhum, assim, para criar também esse tipo de coisa, para que as pessoas possam ter, porque o visual e o auditivo, eles são muito provocativos, assim, não? Por exemplo, se você uhum, enxerga uma, assim, uma paisagem, você enxerga um ambiente artístico e espiritual, você logo se conecta com a beleza, e a beleza é a primeira característica do divino. uhum, Eu falo muito, por exemplo, aqui no Holoix eu sou bem chato assim, porque o Holoix tem que ficar bonito. O Holoix tem que ser bonito. Que quando as pessoas chegam, elas logo encontram Deus. E de fato, quando as pessoas entram no portão lá em cima, depois tem um outro portão, elas fecham o mundo.
Depois aqui, aos 300 metros, tem mais um portão, e daí elas estão dentro do Holóicos. E aqui dentro, elas entraram num campo de cura já e de espiritualidade, porque a beleza, ela eleva num lugar onde eu encontro o melhor de mim. E desse lugar eu me curo. Lindo. Então, o que a gente mais faz é isso. E o artístico, inclusive aqui mesmo, tem pessoas que são artistas, né, aqui dentro. E você tem também cursos online, né, Jorge? Sim, eu não faço muito assim, mas eu tô junto com o Gustavo. Com o Gustavo, né? Eu tô acompanhando. Que é outra alma iluminadíssima. Sim, ele é muito querido. Ele é. E então ele me convidou assim a fazer um acompanhamento de 1 ano para as pessoas que queriam se inscrever, e aí eu tenho um encontro, uma live um sábado por mês, depois ele também tem uma noite por mês e mais outros momentos que ele traz com outras pessoas, de forma que a gente ajuda as pessoas a se auto-organizar para aprender a se auto-trabalhar. Porque a melhor forma de ajudar as pessoas é fazer com que elas se autoajudem, aprendendo a se autoajudar. Perfeito. Depois elas não precisam mais da ajuda de outras pessoas. Elas caminham sozinhas daí, né, Jorge? Vão caminhando sozinhas. Outras pessoas. Então, que lindo isso tudo. E depois eu faço alguns seminários, tipo assim, uma vez ou duas, um final de semana ou 2 por mês, quando eu não estou aqui, vou fora. E vou muito nos municípios, principalmente na área da educação, saúde, com palestras e... Palestras, né? Workshops, Esse é o meu trabalho, assim. Perfeito. E é um trabalho lindíssimo. Pessoal, eu queria pedir para que vocês seguissem o Jorge Trevisol Oficial, né? Esse é o teu Insta, né, Jorge? Eu coloquei aqui já antes. Sim, eu não ponho muita coisa lá, porque não faço muito. Mas dá para ir acompanhando. Mas ali dá para saber de atividades que a gente tem aqui, que algumas coisas que tem aqui no Holóicos, outras coisas fora, assim. Muito bem. E eu queria que vocês fossem, quem está assistindo aqui conosco, fossem colocando aqui algumas palavras como presentes que a gente entrega para o Jorge hoje, por todos os presentes que ele nos entregou nessa noite de hoje aqui, que foi lindo, nos tocou, me tocou, vou falar por mim, me emocionou. Sempre que eu te ouço, me emociona, me toca. E gratidão enorme por você estar conosco aqui no Unicer. A gente fica sempre de portas abertas. É lindo demais te ouvir, e que bom poder caminhar pela vida e partilhar pelo menos um pouquinho desse caminho com pessoas tão iluminadas quanto você, Jorge. Eu cresço muito com as pessoas, né? Por exemplo, eu tô aqui, hoje à noite eu cresço com isso. Quando eu encontro as pessoas, eu cresço com elas, porque, na verdade, quando a gente se encontra com pessoas, eu tenho consciência disso. As pessoas que eu encontro, em algum aspecto delas, estão parecidas comigo, porque senão eu não encontraria. Ou alguma dor que elas têm, que eu já tenho ou tive, ou alguma forma, um jeito de amor que eu tenho e que elas também têm, e que a gente se encontra. Porque nós nos encontramos segundo as vibrações que a gente tem, né? Perfeito. Então, na verdade, eu cresço junto e pronto, né? Jorge, então, algumas palavras que vieram aqui, tá? Maravilhoso, coração cheio de gratidão, trabalho incrível, gratidão pelo ser de luz, Jorge. Que bom que tive a oportunidade de conhecer aqui em São José do Cedro, diz a Fran. Sim, iluminado. Iluminado. Cedro, me lembro. Ser de luz, diz a Carol, iluminado, diz a Val. Gratidão enorme pela tua presença na vida. Obrigado. E aqui conosco. Eu vi que alguém falou que eu vou... De onde que é? É Quilombo. Que você vai estar lá. Vou estar em Quilombo em agosto. Uma semana, vou ficar lá. Isso.
com professores? Com a comunidade? Não, é uma é uma paróquia, como é a Semana Uhum. da Família, tem uma paróquia lá em Ah, Colômbia, sim. É que me muito forte. convidou para participar. Eu vou nos municípios, junto com a Que prefeitura, as pessoas legal. estão fazendo uma parceria, daí Sim. eu vou nos municípios. Acho que são 4 ou 5 noites, não me lembro bem assim. Sim, Quilombo é meio que um centro ali. Eu conheço, assim, a igreja ali é muito E forte depois a gente também vai para outros eles municípios têm, também. eles têm esse atendimento em outros municípios. Ó, Hum. diz a Lúcia aqui, é sempre uma bênção te ouvir, aprendendo a amar, te ouvir aqui, aprendendo a amar, te ouvindo aqui de São José do Cedro, diz a Ju. Ah, Na, muito bem, que bênção. Nossa, que legal. Jorge, obrigada. Como você quer terminar essa noite de hoje aqui com a gente? Vou deixar você à vontade para finalizar essa noite aqui. E gratidão enorme. amém. Gratidão por você, Maritânia, assim, Amém. por ter te encontrado nessa existência, né? Amém. Coisa boa. Vou terminar com esse pequeno mantra, assim. Se você quiser também, se conecta bastante. Uhum. Porque o que aconteceu nesse instante é exatamente isso que eu vou cantar agora. Eis que o amor bateu na minha porta. Eis que o amor bateu na minha porta. Eis que o amor bateu na minha porta. E eu abri, eu abri, eu abri, eu abri, eu abri o meu coração. E eu abri, eu abri, e eu abri, eu abri, eu abri o meu coração. Eis que o amor bateu na sua porta. Eis que o amor bateu na sua porta. E você abriu, você abriu, você abriu, você abriu, você abriu o seu coração. E o mundo abriu, o mundo abriu, o mundo abriu, o mundo abriu, e o mundo abriu o seu coração. Eis que o amor bateu na minha porta. Eis que o amor bateu na minha porta. Eis que o amor bateu na minha porta. Muito bem, É Jorge, isso aí. gratidão imensa. Muito amor para você.
Obrigada por todos que estão aqui conosco assistindo. Marli, obrigada. Muito Gratidão. Amém. Que você siga seu caminho com muita luz sempre. Sim, e sempre muito guiado por todos os anjos. Você tá bom? E que o seu propósito se cumpra, assim, também através dessa iniciativa muito boa, né, Maritânia? Uhum. E as pessoas que aqui estiveram também e que se conectaram, sintam-se muito amados e muito abençoados. E não se esqueça que tudo que lhe acontece é para que você se aproxime cada vez mais de si e daquilo que você é de verdade, assim. Eu acredito muito nisso, né? Então nunca se sinta sozinha, sozinho, porque quem te põe no mundo é o mesmo que te cuida para que tu possas atravessá-lo. Amém. Amém. É isso. Gratidão, Jorge. Até uma próxima oportunidade. Até. Gratidão. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.